qual entregamos somente a Ti, Pai, pois somente Tu és digno de receber todo louvor e honra para todo sempre. Estenda as suas mãos aqui, nós vamos orar por elas agora. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas crianças. Pedimos a Tua bênção sobre elas, Pai. Pedimos também que o Senhor esteja presente na aula que elas vão ter. Nós entendemos essa parte do culto como uma extensão desse culto aqui, o principal, mas ali elas serão ministradas com o Teu Evangelho também. Então que o Senhor use poderosamente a vida dos professores e que o Senhor fale a esses corações, Pai. E que essa palavra dê frutos nessas vidinhas. Que o Senhor também fale aos nossos corações aqui, através da Tua palavra. Que o Senhor tire, Pai, remova tudo aquilo que possa nos distrair, as nossas preocupações, Pai, os nossos pensamentos em outras coisas, que o Senhor nos ajude a focarmos e absorvermos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, as crianças até 10 anos podem ir para o culto infantil. Enquanto isso, meus irmãos, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, nós vamos ler do verso 13 até o verso 21, continuando nossa série de sermões em Mateus, conhecendo mais de Cristo. Irmãos, 2 recados. Comprem rifa, esse é o primeiro. Quantos por cento, Larissa? Você sabe? Chuta. Quase metade, então estamos longe. Tá? Ofereçam para os seus amigos e familiares. E o segundo recado é: dia 5 de julho, churrascão da comunhão. Edição número 2. Então tá um pouquinho longe, né? Mas já vamos começar a pensar, né, na organização. E nós vamos fazer como da última vez que nós fizemos um churrasco. Então a igreja vai contratar um churrasqueiro, né, para que os irmãos possam ficar tranquilos ali. E aí a gente faz cada um leva o seu kit churrasco. Mas aí a gente já teve a experiência com esse profissional, né, Larissa? Vai ser o mesmo, né? Então, a gente pode ficar tranquilo lá, ter o nosso momento de comunhão, e ele vai cuidando de tudo, né? E sai bastante carne, então ele sabe como fazer, será uma bênção. E aí também é um espaço gostoso para as crianças lá, e nós vamos ter esse momento de comunhão, as crianças de
brincadeiras, né? Aprendizado também. Então será uma bênção. Amém? Então é isso. E nós temos que nos preparar, porque também, irmãos, o culto não teremos culto aqui nesse dia. Então nós vamos para lá, né? A gente vai avisar nas redes sociais, e aí nós vamos fazer o nosso culto lá, seguido de um almoço, de um churrasco. Amém? Então tá bom. Mateus 14, do 13 ao 21. Nós vamos fazer a leitura agora do texto. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aqui, meus irmãos. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para nós começarmos a pensar sobre esse texto? Percebam que o texto ele fala de várias coisas, mas uma das coisas que pelo menos me chama a atenção é que ele fala sobre fome, né? As multidões estavam com fome. E quando nós falamos sobre fome, meus irmãos, consequentemente nós falamos sobre satisfação. Essas duas coisas elas estão ligadas: fome e satisfação. Tanto é que quando você está num restaurante, por exemplo, e aí você já terminou, se alguém te oferece mais alguma coisa, você diz o quê? Não, obrigado, eu estou satisfeito. Eu já estou satisfeito. Só que isso, gente, não se aplica somente para as refeições. Isso se aplica para a nossa vida e para a satisfação de forma geral. Então nós pensamos e nós dizemos o seguinte: eu ficarei satisfeito quando eu alcançar algo. Eu ficarei satisfeito quando eu realizar algo. Eu ficarei satisfeito quando eu obtiver algo. Mas aí tem o contrário. Quando nós não temos o que nós queremos, nós ficamos insatisfeitos. E é como se uma parte de nós, meus irmãos, estivesse faltando. Quando falta algo, né? Parece que está faltando algo em nós mesmo. E é mais ou menos quando a gente está com vontade de comer e a gente não pode, né? Cada pessoa sente de um jeito, mas como que você fica quando você está com muita fome e você não pode comer? Geralmente irritado, né? Às vezes dá dor de cabeça. Então a privação daquilo que você deseja muito causa efeitos em você, certo? E na nossa sociedade, isso é muito claro, meus irmãos, porque alguém que não tem algo que deseja é visto como incompleto,
insatisfeito. Essa pessoa ela queria tanto isso, mas ela não conseguiu. Tadinha dela. E aonde que a gente vê um reflexo muito evidente disso? Nas redes sociais. As redes sociais, meus irmãos, o que a gente faz nas redes sociais? Todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, nós nos esforçamos para parecermos o quê? Completos e satisfeitos. Você não posta foto na falta. Você posta quando você está lá no Camponesa, no Casarão da Picanha, no Dogão, sei lá, em algum lugar que você gosta. A falta a gente não quer mostrar para ninguém. Então nós queremos demonstrar que estamos completos. Isso aí são várias redes sociais, gente. Eu gosto muito do LinkedIn, que é uma rede profissional. E ali, gente, parece que o emprego de todo mundo é o melhor. E é uma mentira descarada. O cara tá tomando um monte de antidepressivo e tá postando a foto lá, que tá feliz. Eu sou mesmo uma pessoa que eu posto bastante coisa no meu trabalho, assim, e parece que a gente quer mostrar isso. Eu tô bem, estou me sentindo satisfeito onde estou. E aí tem aquela questão, eu não lembro para quem que eu mandei agora, mas quando acaba, a pessoa, encerrei um ciclo, Aí a menina, quem encerrou o ciclo? Você foi mandado embora. Quer enganar quem? A gente fica romantizando. E a pergunta é, quando você não tem aquilo que você deseja, como que você fica? Você consegue estar satisfeito na falta? Eu acredito que não. Nós não conseguimos. E nós estamos diante aqui, meus irmãos, de um texto, uma passagem muito conhecida, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero começar destacando um detalhe muito importante para nós começarmos a entender o que esse texto quer dizer. Tá? Então, nós vamos ler Marcos 6,31. Então, esse texto, essa passagem é descrita nos 4 evangelhos. Então, são óticas diferentes, ênfases diferentes, E Marcos, ele diz o seguinte, para nós chegarmos no texto, Marcos 6,31. E ele lhes disse, acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Está falando com os discípulos aqui. Porque os que iam e vinham eram muitos. E eles não tinham tempo nem para comer. O que é esse iam e vinham? Jesus e seus discípulos, eles precisavam descansar, meus irmãos. Eles estavam cansados, sobrecarregados, porque a demanda era muito grande. Nós vemos aqui, gente, quando surge lá um rumor de um milagre, alguma coisa assim, Hoje, gente, se falar que o profeta que revela o CPF vai vir, já lota. Você imagina se a gente falar de alguém que estava curando cegos, aleijados, expulsando demônios, fazendo grandes coisas, ressuscitando mortos. Então vocês imaginem quantas pessoas queriam chegar em Jesus só pela cura. Até eu iria. Se você tivesse alguma coisa, uma doença, alguma limitação, quem não ia querer se chegar naquele que está curando? Mas isso demandava tempo. E eles não tinham, como diz o texto aqui, não tinham tempo nem para comer. Eles estavam famintos. Então essa é a situação. Jesus e os discípulos estão cansados. Mas mesmo assim, gente, Jesus ele prioriza o cuidado das outras pessoas. Ao invés de olhar para ele, que era o Deus homem, ele estava cansado, com sono, com fome. Mas ele se preocupa com as outras pessoas. Olha só os versos 13 e 14. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto, à parte.
E quando as multidões souberam disso, então olha só, ele saiu, vou ter um momento de paz agora. E aí o texto diz, quando as multidões souberam, Jesus está indo para lá. Seguiram-no a pé desde as cidades. Então Jesus ia, eles iam atrás. Verso 14, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão. Teve compaixão. Ele estava cansado, com fome, mas ele teve compaixão dela, da multidão, e curou os enfermos. A palavra que aparece aqui, meus irmãos, que é traduzida por teve compaixão, significa literalmente condoeu-se por dentro. Esse é o significado original. Então nós estamos falando de algo, meus irmãos, que é mais forte do que solidariedade. Não é que Jesus olhou ali, eu vou fazer uma boa obra aqui. Jesus não foi simplesmente solidário. Por quê? Essa palavra condoer tem a ver com sentir tristeza pelo sofrimento alheio. Então o que aconteceu com Jesus aqui? Ele olhou o sofrimento das pessoas e ele sentiu tristeza. Ele ficou triste por aquilo que as outras pessoas estavam passando. E esse termo e algumas variações são utilizadas, meus irmãos, 6 vezes nos evangelhos. Dessas 6 vezes, 5 vezes é para falar de Jesus. Então, quando aparece esse termo de se compadecer, ter compaixão, essa tristeza diante do sofrimento, das 6 vezes, 5 vezes é falando sobre Jesus. Eu acho que isso quer nos mostrar algo. Então, quero ver essas passagens com vocês, de forma bem breve. Por exemplo, Jesus teve compaixão quando ele viu a necessidade das multidões. Então ele viu o quê? Que eles eram como ovelhas, em que os tosqueadores, para tirar a lã, eles não tinham cuidado. Essas ovelhas estavam cansadas e elas estavam andando sem rumo. Olha só esse texto, Mateus 9, 36. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Em 2 ocasiões, Jesus teve compaixão daqueles que estavam com fome. Então tem esse texto que nós lemos aqui, Mateus 14, 14. E depois lá no capítulo 15, verso 32, olha só o que diz o texto. Então Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, eles não têm o que comer e não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Com os 2 homens cegos, outro texto, Mateus 20, 34. Comovido, Jesus tocou os olhos deles. Comovido tem a ver com compaixão, ele se compadeceu e eles imediatamente passaram a ver e o seguiram. Também com um homem leproso, olha só, Marcos 1, 41. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica purificado. Esse texto é muito bonito, né? Ele pergunta: se tu queres. E aí Jesus diz: eu quero. Então fica purificado. E por fim, com o sofrimento da viúva em Naim, Lucas 7,13. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Por que eu fiz questão, meus irmãos, de ler esses textos aqui para vocês? Porque esses textos nos revelam algo. Revela uma característica muito importante do Deus que nós servimos. E nós temos que sempre nos lembrar disso. O Deus que nós servimos não está indiferente com o sofrimento das pessoas. Porque muitas pessoas, principalmente quem tem dificuldade em crer, faz essa pergunta: mas aonde está o seu Deus, que não está vendo nada disso? Não, ele está vendo e ele se importa. E não se importa somente com o sofrimento, mas com as necessidades e com as faltas. Ele se importa com aquilo que falta em você também. Ele se importa, ele se preocupa, ele se compadece.
ele sente tristeza ao ver que você está com um problema, com uma dificuldade. Ele se entristece por ver você triste, gente. Olha só. E com relação à multiplicação de pães e peixes, obviamente, eu nem precisaria falar sobre isso, mas precisa. Obviamente, nós estamos falando de algo miraculoso. Porque existe uma tendência, isso aí é antigo, mas tem hoje ainda, viu? Pastor famoso que prega assim. Que vai para um lado mais liberal, que vai dizer o seguinte: não teve uma multiplicação de pães e peixes. Na verdade, eles já estavam com o alimento ali guardadinho e Jesus convenceu eles a serem solidários, generosos. Parece absurdo, né, gente? Mas tem, viu? Mas não vai procurar, não. Vai que o cara te convence, né? Mas, gente, tem isso. Então, essa relativização da Escritura é muito perigosa. Não, nós estamos falando de um milagre. Tanto é que, olha só esse texto, João 6,14. E eu vou explicar para vocês, olha só. Como nem faz sentido pensar como eles pensam, né? Os liberais. João 6,14 diz: quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é o verdadeiro, é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Então, gente, se o que aconteceu ali aconteceu somente uma simples distribuição de alimentos, você acha que a pessoa ia ficar: nossa, eles distribuíram os alimentos? Não, o que aconteceu foi algo miraculoso, por isso eles disseram: ele é verdadeiramente quem diz ser. Ele é o Messias, ele é o profeta, porque ele está fazendo uma coisa aí que não é normal. E eu quero que vocês imaginem agora o quanto essa situação era constrangedora para os discípulos. Então os discípulos estavam já sendo treinados para a missão que eles teriam que realizar, e eles estavam diante de uma multidão que vinha até eles para ter essa falta satisfeita de alguma forma, seja uma doença, uma deficiência, alguma coisa do tipo. E eles estavam diante dessa multidão de mais de 5.000 pessoas que estavam famintas e eles não tinham nada para oferecer. Imaginem a frustração. Agora, interessante pensar, meus irmãos, será que eles não confiavam em Jesus? Será que eles não tinham a consciência, e eu acredito que tinham, que Jesus era poderoso e podia suprir todas as necessidades que estavam ali? Eles sabiam disso, meus irmãos, mas por algum motivo que eu não sei, e eu acho que você também não sabe, eles não buscaram a ajuda de Jesus. Porque você está do lado de Deus ali. O que faz sentido fazer? Senhor, ajuda nós aí. O povo está com fome. Mas eles tiveram uma outra ideia. E aí eles fizeram um levantamento. Eles começaram a fazer um censo ali, né? Vamos ver quem tem comida. Vamos ver quanto de dinheiro nós temos aqui para ver se dá para alimentar todo esse povo. Só que eles perceberam, meus irmãos, que já estava escurecendo, que o lugar era deserto, não tinha nenhum confiança ali para eles comprarem alguma coisa. Não tinha tauste, não tinha panelão. E aí eles chegaram à conclusão de que eles não poderiam fazer mais nada. Então eles tentaram primeiro. Não, vamos ver quanto que a gente tem aqui, se tem um dinheirinho. Mas aí eles chegam para Jesus e eles dão um ótimo conselho para Deus. Senhor, vamos mandar o povo embora. Olha que solução maravilhosa. O povo está com fome, a gente não tem comida. Cada um por si, né? E Deus por todos. Olha só o verso 15, meus irmãos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se deles, chegaram para Jesus, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões, para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Aqui a gente não vai resolver. Então, Senhor, manda embora e eles se virem lá. Mas Jesus ficou só observando, meus irmãos, os discípulos frustrados ali, tentando resolver o problema, mas Jesus
lógico, sabia o que ele ia fazer. Então, olha só o verso 16. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Então, trazendo para a linguagem de hoje, sei lá quem foi o discípulo que falou, né? Alguém falou, talvez Pedro, não sei. Dá seus pulos. Jesus não tem comida, vão mandar embora. Se vira, vocês vão dar comida para eles. Então imaginem escutar isso, né? Mas, mais uma vez, isso fazia parte, lógico, do treinamento ali dos discípulos. E Jesus queria ensinar algo para esses homens. Uma lição de fé. Então, com base nesse milagre aqui, meus irmãos, nós já podemos trazer algumas lições e definir também alguns princípios para solucionar problemas. Então, pense quando você está diante de um problema, o que nós podemos tirar disso daqui? Que provavelmente é o que Jesus também queria ensinar aqui para os discípulos, tá? Primeiro, começar com aquilo que temos. O que isso significa? Que Deus parte de onde estamos e usa o que temos naquele momento. Então, às vezes você está buscando uma solução para algo, você está diante de um problema. Pode ser que Deus, ele queira começar daquela situação mesmo. E com aquilo que você tem no momento. Porque a gente fica pensando só lá na frente. A gente quer que Deus resolva assim. E nós nos esquecemos muitas vezes do processo para chegarmos lá. Então, nós vemos no texto aqui que André, ele encontrou um rapaz que ele estava disposto a dividir aquilo que ele tinha. E nós sabemos isso através de outro relato de João. João 6, 8 e 9. Vamos ler o texto. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro. Verso 9. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas olha só a incredulidade aqui presente, né? O finalzinho, ó. Mas o que é isso para tanta gente? O rapaz tem uma comidinha aqui, mas, Senhor, não dá para nada. Não vai dar para alimentar todo mundo. Agora o relato de Mateus, do nosso texto mesmo, ele é um pouco mais direto. Olha só, os versos 17 e 18. Então eles lhe disseram, temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Mateus nem fala que de onde veio, né? Ele fala, a gente tem aqui. E ele lhe disse, trazei-os aqui. Traz aqui para mim. Então o que nós temos aqui, meus irmãos? Jesus pegou os alimentos. O texto diz que ele abençoou e ele começou a repartir. Então, o milagre da multiplicação, meus irmãos, ele já começa aqui nas mãos de Jesus. Jesus manuseando ali os alimentos, já começa esse milagre. Então, Jesus, ele parte o pão e ele começa a dar os pedaços para os discípulos, e os discípulos vão entregando para a multidão. Vamos ver o relato, versos 19 a 21. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Verso 20. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Verso 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, a primeira lição que nós vemos aqui, meus irmãos, é começar com o que temos. Começou com os pãezinhos e com os peixinhos de um rapaz. Alimentou uma multidão. Segunda coisa que nós podemos aprender: obedecer às ordens de Jesus. O que nós vemos aqui é que os discípulos, eles pediram para que a multidão se assentasse, assim como Jesus mandou. E depois eles pegaram os pedaços, né, de pão, distribuíram para o povo,
E o texto mostra que eles se surpreenderam, né? Porque deu para todo mundo, sobrou. E isso nos ensina o quê, meus irmãos? Que como discípulos, como servos de Jesus Cristo, nós somos mais distribuidores do que produtores. Mas isso é meio genérico, né? O que isso significa para nós de fato? Significa que nós precisamos, meus irmãos, aprender a confiar mais em Jesus e confiar menos nas nossas soluções. É bem problemático para um crente achar que ele está no controle e que ele tem capacidade de resolver as coisas, que ele tem a resposta. Sabe o crente que tem resposta para tudo? Não confie nesse irmão. Ser cristão é ter humildade para dizer: eu não sei, não faço ideia. Como resolve isso aqui? Não sei. A gente vai ter que pedir para Deus, porque eu não sei. E nas nossas vidas será assim, meus irmãos. É assim. Às vezes a resposta não é fácil e nós queremos a solução rápido, mas nós temos que aprender a obedecer. E o que isso significa? Que tem muito mais a ver, meus irmãos, com fidelidade do que com outra coisa. Às vezes o que Deus espera de você em determinado momento é que você permaneça firme. E às vezes, muitas vezes, vai ser sem ver nada. Você está aguardando, você está esperando, você está orando, mas talvez a resposta demore mais do que você deseja. Terceiro, conservar os resultados. Então, depois do povo ter comido e do povo ter ficado satisfeito, ainda havia, diz o texto, 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e o texto diz que os restos foram recolhidos e nada foi desperdiçado. Então a gente vai começar a pensar um pouquinho agora sobre isso, sobre preservar os resultados. Eles não desperdiçaram aquilo que foi feito, eles guardaram. No registro, segundo João, depois desse relato aqui, meus irmãos, João, ele registra, ele coloca lá na sua carta, o sermão que Jesus pregou sobre ele ser o pão da vida. Né? Foi um sermão que ele pregou no dia seguinte, numa sinagoga. E é muito importante, olha só, nós fazermos essa ligação dessas duas coisas. A multiplicação dos pães e peixes para o sermão de Jesus, dizendo que ele é o pão da vida. Por quê, gente? Porque o povo queria receber, estava disposto a receber o pão físico, mas não queria receber o pão vivo. Eles queriam o milagre de Jesus, mas não queriam Jesus. Eu quero o que ele pode me oferecer, mas eu não quero me submeter, não quero obedecer, não quero abrir mão das minhas coisas. Olha só. E, se a gente parar para pensar, o próprio milagre da multiplicação, ele é um sermão prático. Na verdade, ele estava realizando um milagre aqui, mas ele estava pregando também, meus irmãos. Por quê? Porque Jesus é o pão da vida e somente ele pode saciar a fome espiritual dos seres humanos. Agora, infelizmente, desde aquela época e até hoje, os nossos dias, o ser humano, nós continuamos desperdiçando o nosso tempo e o nosso dinheiro naquilo que não pode nos saciar de forma definitiva. Meus irmãos, a vida ela é resumida dessa forma, se você for parar para pensar. É a gente usando nossa energia, nosso tempo e nosso dinheiro para saciarmos aquilo que a falta que nós temos. Só que Jesus, ainda hoje, como ele tinha, nós vimos os textos aqui, Jesus ele continua tendo compaixão das multidões famintas. E ele continua dizendo para nós o que ele disse lá para os discípulos. Ele disse assim, dai-lhes de comer.
Então, o que Jesus está dizendo para nós hoje como igreja é: deem alimento para aqueles que não têm. Vão acompanhando. Mas, o que acontece com a gente, meus irmãos? Falando sobre essa parte aqui de dar o alimento. Lembra? Não temos nada aqui, Jesus. Não, nós não vamos despedir eles, não. Vocês vão dar alimento para eles. Então, aplica isso para nós como igreja. Não, eu vou mandar o cara lá, sei lá, divorciar, procurar um outro emprego, fazer terapia, não sei. Por quê, gente? Porque assim como os discípulos queriam fazer, é muito fácil, muito mais fácil para nós hoje mandar as pessoas embora também. Vocês percebem? Mandar embora junto com os seus problemas e com as suas dificuldades. É mais fácil para nós. Por quê, gente? Porque a verdade é que a gente inventa desculpa, a gente foge das nossas responsabilidades como igreja e como crentes. E eu falo aqui por mim, e eu tenho certeza que eu posso falar por você. Por quê, gente? Porque é mais fácil não se envolver. É mais fácil. Percebam que era mais fácil para os discípulos naquele dia mandar as multidões embora. Gente, ó, acabou. Não vai ter milagre mais hoje, não vai ter mais cura. Vocês estão com fome, mas a gente não tem nada aqui. Se virem. Mandar embora, meus irmãos, não custa nada. Mandar embora não custa tempo, não custa dinheiro, não custa energia. E talvez essa seja uma resposta, meus irmãos, de questionamentos que eu tenho pensado e outras pessoas aqui dessa igreja têm compartilhado comigo, o porquê que nós temos relacionamentos tão superficiais. E eu falo nós, não só a igreja, a sociedade. Por que os relacionamentos estão tão superficiais? Porque mandar embora não custa nada. E a gente não quer pagar preço nenhum. Não é o que a gente justifica, meus irmãos? Você nunca justificou assim: eu já tenho meus problemas já. Já estou cheio de coisa para resolver. Eu já tenho as minhas demandas, os meus filhos para criar. A minha família para dar problema. O meu emprego para dar dor de cabeça. Eu não tenho tempo, né, Daniel? A gente falou muito sobre isso, né? Quando a gente fala isso para a pessoa, o que será que a gente está querendo dizer, né? Não, eu não tenho tempo. Lembra lá da historinha que eu contei semana passada? Que o primo da Duda perguntou: vamos fazer lá a tua coisa? É que você não tem tempo. Eu falei: cara, é que não é uma prioridade para mim. E essa é a verdade, gente. Talvez não seja uma prioridade para nós certas coisas. Por exemplo, cuidar de alguém. Amar alguém, servir alguém. Talvez não seja a nossa prioridade hoje. Talvez não seja a sua prioridade. Mas, meus irmãos, o que Jesus está mostrando aqui também? Ele está pedindo, assim como ele pediu para os discípulos, ele está pedindo para nós, nessa manhã, que a gente dê tudo para ele. Tudo o que nós temos e que nós deixemos ele usar esses recursos da maneira como ele quer. Porque ele sabe o que fazer diferente de nós. Os irmãos percebem que recursos têm a ver com vida? É entregar a nossa vida para Jesus. Todas as áreas. Porque ele sabe como cuidar, administrar melhor do que nós. Então, percebam, gente, quando os discípulos tentaram por eles mesmos achar uma solução, nada. Não tem dinheiro, não tem comida, não tem McDonald's aqui, não tem o que fazer. Mas quando eles levam a demanda para Jesus, Jesus vai lá e resolve. Lógico, gente, estou querendo dizer que Jesus vai resolver todos os seus problemas? Não. Mas a gente tem que pensar, a fazer a seguinte pergunta: em quem nós vamos confiar? Você acha que você está mais seguro confiando em quem? Em você? Ou em Jesus? Quem é melhor estar no controle da nossa vida? Quem é melhor estar no controle da embarcação, gente? Se for para estar numa tempestade, quem é melhor estar no controle da embarcação? Jesus.
Porque nós não sabemos o que fazer muitas vezes. Então Jesus está dizendo assim, entrega tudo para mim e eu vou te ajudar a cuidar da sua vida. E quando nós entregamos tudo a Cristo, nós nunca saímos perdendo, meus irmãos. E não, fiquem tranquilos, não é teologia da prosperidade. Mas a gente sempre vai receber mais. E lógico, o exemplo aqui é do pãozinho, né? E dos peixinhos, mas isso tem uma aplicação tão ampla na nossa vida. Sabe, a gente sempre vai sair ganhando estando com Jesus. Você nunca vai se arrepender de ter sido fiel a Jesus, nunca. Você vai se arrepender ao contrário. Quando você desobedece, escolhe deliberadamente, de propósito, desobedecer, esquecer a orientação, correr da palavra de Deus, você vai se arrepender depois. Agora, o contrário, você não, mesmo, gente, que você se dê mal, a fidelidade a Deus sempre é o melhor caminho. Sempre. Você nunca vai se arrepender. E a gente pode fazer uma pequena aplicação aqui para o rapaz, né? Que ele saiu de casa com 5 pães e 2 peixinhos. Imaginem como ele voltou para casa. Se sobrou vários cestos. Tem a ver com isso. Porque ele entregou para Jesus. Agora, irmãos, eu iniciei o sermão falando sobre fome e sobre satisfação. Então, diante dessa proposta e diante de tudo que nós vimos até agora, eu quero trazer 2 aplicações para nós. A primeira aplicação é a seguinte: existe no homem uma necessidade pelo alimento que somente Deus pode dar. Você já sabe disso, mas eu vou reforçar aqui. Eu quero que vocês percebam que nós vivemos em um mundo faminto. Nós vivemos em um mundo insatisfeito. Por quê, gente? A grama do vizinho sempre é mais verde. Sempre. O filho do outro parece ser mais obediente, a família do outro parece ser mais normal, no casamento do outro parece que ele é mais feliz, o emprego do outro é o emprego perfeito, a igreja do outro é melhor que a minha, o pastor do irmão lá da irmã é melhor que o meu. E aí a gente vai aplicando para tudo. Gente, eu posso ficar aqui até amanhã dando exemplo disso, mas qualquer coisa que você queira de comprar. Estou falando de comprar, mas não é só sobre isso, tá? Mas você quer comprar alguma coisa, você acha lá lindo, ó. Vou dar o exemplo da Bíblia. Nossa, olha só, uma capa diferente, Almeida 21. Nossa, queria tanto. Aí você olha lá no site, lá na livraria, aí você vai lá e pede, aí chega. Nossa, minha Bíblia nova. Aí você vai usando com o tempo, você já não dá mais importância para ela. Aí daqui a pouco você passa ali no corredor, você vê a Bíblia de estudo do Rodrigo, com espaço para anotações do lado, né, Regiane? Aí você fala, nossa, que Bíblia diferente. Percebem, meus irmãos? E isso é com qualquer coisa. A grama do vizinho sempre é mais verde mesmo. E a nossa luta, gente, é isso, a sociedade é isso, é todo mundo com fome de alguma coisa, com insatisfação por dentro, correndo para comprar, para conquistar, para subir. E quando a gente tem, era isso. E aí a gente está faminto novamente. E o problema, meus irmãos, não é a fome por si só, mas é aonde nós buscamos saciedade. É aí que está a questão. Então existe uma corrida por satisfação na nossa sociedade, onde todo mundo fica batendo cabeça, todo mundo buscando por satisfação e querendo parecer estar mais satisfeito que o coleguinha do lado, e a gente fica procurando substitutos vazios, ou seja, temporários, enquanto nós nos privamos do verdadeiro pão da vida. E eu tenho uma ilustração para isso bem limitada. Eu sei que alguns vão discordar de mim, tá? Mas é mais ou menos assim, ó. A gente fica procurando esses substitutos, enquanto o pão da vida está disponível para nós. Então é mais ou menos quando você está com pressa, quando você está sem tempo, quando você está com fome, e aí você está num lugar onde você não conhece, talvez, não tem nenhum
restaurante ali perto. E aí você vê aquela lanchonete. Salgado mais refri, tanto. Aí você vai lá e compra uma coxinha e uma Coca Zero, porque você é fitness. E aí você vai lá e come. E meus irmãos, não me entendam mal, o problema não está na coxinha e na Coca Zero. Mas você podia ter comido um prato saudável de comida. E a coxinha e a Coca Zero não têm os mesmos nutrientes que o prato de comida tem. Então é mais ou menos isso que a gente faz. A gente tem disponível o melhor para nós. E a gente fica atrás. Como que a gente chama comer coxinha e Coca? Porcaria. Não é? Comer porcaria a gente fala. Então a gente tem o melhor disponível e a gente fica buscando por porcaria. Então essa é a nossa vida, ao invés de ir na Sueli. Verdade, Sueli. Agora que eu consegui ligar as coisas. Ao invés de comer a coxinha com a Coca, por que não vai no restaurante da Sueli? Verdade. Então Mateus, através desse relato, meus irmãos, ele está nos apresentando mais uma característica do Messias. É muito... se você ler rapidamente, você não percebe essas coisas. Mas ele está mostrando algo que deve ser percebido por todos aqueles que se aproximam de Jesus. E não é. Parece óbvio, mas não é. Jesus Cristo é o alimento que foi provido pelo Pai para nutrição do homem caído. Ou seja, gente, essa fome que eu estou falando aqui, né, chamando de fome, essa busca por satisfação, Deus já tinha consciência disso e Ele proveu o seu Filho para nutrir o homem que está carente desses nutrientes. E esse homem caído, ele, em seus pecados, ele está andando pelo mundo procurando algo que possa saciar a sua fome. E não pense no teu vizinho, no teu irmão, eu estou falando de você e de mim. Porque nós somos assim, meus irmãos. Nós estamos todos os dias da nossa semana, todos os anos da nossa vida, procurando algo para saciar nossa fome. É isso, gente. Mas somente a partir da fé daquele que recebe Jesus segundo essa compreensão. Ou seja, intelectualmente, lógico que você vai precisar de um milagre no teu coração, mas intelectualmente você tem que entender isso. Porque é só assim que você vai poder reverter esse quadro e ter essa necessidade atendida. Ou seja, ficar verdadeiramente satisfeito. Então, por isso, meus irmãos, que a conversão começa assim. A primeira coisa que Jesus faz em favor do seu povo é iluminar a mente e o coração do povo para que eles possam entender a sua verdadeira condição. Qual é a nossa verdadeira condição? Mendigos espirituais. Primeiro a gente tem que entender isso. Por que nós precisamos entender isso, meus irmãos? Porque ao longo da nossa caminhada nesse mundo, você vai se deparar com diversas coisas que pelo poder do pecado vai seduzir esse coraçãozinho seu e vai dar a impressão de que é aquilo que você precisa. Então nós temos o pão da vida aqui e ele está disponível para você. Mas do outro lado vai vir um monte de coisa desse mundo dizendo assim para você, é isso que você precisa. Se você chegar aqui, aí você vai ficar satisfeito. E quantas vezes, meus irmãos, você já não escutou isso? Do teu próprio coração mesmo. Quando você chegar lá, aí sim você vai estar satisfeito. Então, nós vamos nos deparar com essas diversas coisas. Eu listei algumas aqui, meus irmãos, mas são muitas. Prazer, dinheiro, realização profissional, bens materiais. Para os jovens, cadê os jovens? Aceitação, poder, o que mais? Conforto. Ah, pastor, mas eu já estou bem.
Mas às vezes essa sedução vem em forma de conforto. Eu só quero estar sossegado, pastor. Só quero ficar tranquilo. Mas pode ser também um ídolo na tua vida. Sossego, conforto, reconhecimento, sucesso e etc. E essas e outras coisas, meus irmãos, jamais poderão atender à necessidade mais básica do ser humano. E aí você pode pensar, será que a necessidade mais básica do ser humano é comer, beber, ir no banheiro, dormir? Não, meus irmãos. A necessidade mais básica de todo e qualquer ser humano é a redenção. É salvação, gente. E somente o pão da vida, que desceu do céu em nosso resgate, ele pode nos nutrir com a graça, com o amor e com a salvação que nós precisamos. Somente. Então, tanto no tempo de Mateus, quando ele escreveu esse relato aqui, como no nosso tempo, hoje, a mensagem continua a mesma, gente. Qual é a mensagem do Evangelho? Venham a Cristo, porque Ele é o único que pode saciar a nossa alma faminta. Essa é a grande mensagem para nós e para os outros. Agora eu quero ler um texto com vocês, porque tudo que eu falei até agora vai fazer muito mais sentido de acordo com a palavra do Senhor. Então, pense, vai juntando as coisinhas, e aí você vai ler, vai fazer muito mais sentido. Olha só, Evangelho segundo João. Então eu não disse que no relato lá de João, ele fala sobre a multiplicação também, e logo em seguida ele vai falar sobre o sermão de Jesus ser o pão da vida? É isso que nós vamos ler agora. João 6, do 25 ao 35, acompanhem comigo. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes, ó a palavra aqui, gente, satisfeitos. Por que vocês estão vindo atrás de mim? Porque vocês provaram do pãozinho e foi gostoso. E vocês ficaram satisfeitos. Olha só o verso 27. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Verso 29. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Então ele está dizendo assim, ó, sabe o Messias? Sou eu. Aí eles perguntam de volta: que sinal que você tem? O que você faz aí para a gente saber se é você mesmo? Verso 31. Nossos pais, aí eles querendo contar vantagem, né? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Então, que maravilhas que você tem. Os meus pais, os nossos pais lá, Deus mandou pão do céu para eles, no deserto. Jesus lhes respondeu, verso 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão, o maná, sacia a fome. O pão verdadeiro que desceu do céu dá vida ao mundo. Olha a diferença, gente. Verso 34. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E o verso 35. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E essa comparação, meus irmãos, já estou caminhando para o final
nos leva para uma segunda aplicação. Já seria suficiente aqui, né? Mas olha só, a segunda aplicação é: a mensagem que temos que pregar é: somente em Cristo o homem pode ser satisfeito. A gente precisa entender essa verdade para depois falar para o nosso próximo. Então, antes que as multidões partissem, Cristo os alimenta usando quem? Cristo poderia ter feito cair pão do céu ali? Poderia, mas ele usa a vida dos discípulos como instrumentos para esse milagre, meus irmãos. E essa dinâmica ela é usada, mostrada aqui por Mateus, para reforçar o compromisso que eu e você temos para pregar o evangelho. Deus não precisa da gente, assim como Jesus não precisava dos discípulos ali, mas usou eles como instrumentos. Da mesma forma, ele quer nos usar. Olha só essa frase bem conhecida do Spurgeon: o evangelho é apenas um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Então a gente não está falando aqui, meus irmãos, de uma conveniência. Não é conveniente ser um discípulo. Não é conveniente anunciar o evangelho. E eu posso usar exemplos extremos, como um de um missionário. Você pega lá o Jefferson e a família, larga tudo aqui, pega os filhos que estão bem adaptados, estudando lá no Colégio Batista bonitinho, aí vai lá para o meio do nada, aonde só tem terra, não tem conforto, não tem nada. Então não é conveniente, meus irmãos, pregar o evangelho. Não é conveniente ser crente, percebam. Mas, e também não é uma missão que depende da nossa aceitação. Jesus não está aqui pedindo assim: por favor, gente, prega a minha mensagem. Não, meus irmãos. Não depende da nossa aceitação. A ordem é para nós irmos e testemunharmos de Cristo como o pão da vida. É missão, gente. Não tem a camiseta aqui? Algumas, né? Transformar vidas por meio do evangelho. O evangelho é mostrar onde tem pão para as pessoas. Sabe essa sua necessidade, esse problema seu, essa sua busca aí, você nunca está satisfeito com nada? Eu sei o problema. E eu conheço a solução. Paulo entendeu isso, meus irmãos. Olha só o que ele disse. E aí, diante desse contexto, você vai entender melhor, se você não tinha entendido ainda a fala de Paulo. 1 Coríntios 9,16. Mas, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Não é conveniente. Não depende de aceitação. É algo que o Senhor exige de nós. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? As multidões estão lá fora, estão famintas, definhando em seus pecados, caminhando em direção ao inferno. E cabe a nós, meus irmãos, através do Espírito Santo, porque eu sei que não é uma tarefa fácil, dizer para eles que o vazio que eles estão sentindo só será preenchido através do Filho de Deus. Nós precisamos entender essa verdade e mostrar essa verdade. Paulo Rodrigues escreveu o seguinte, olha só: diante dessa missão não podemos recuar, não podemos nos acovardar. Jamais daríamos as costas a alguém que está se afogando ou prestes a sofrer um grande acidente. Como poderíamos nos calar, não falando da salvação em Cristo? Há pessoas que estão sofrendo terrivelmente com os efeitos devastadores do pecado que aprisiona e escraviza o homem. Finalizando, gente, Deus providenciou um banquete para todos aqueles que pertencem ao seu reino. E existe um convite, meus irmãos, para estar nessa mesa. E esse convite ele tem que ser estendido a todos aqueles que estão sem Cristo. Existe uma mesa, existe um banquete, existe um convite. Quem tem o convite somos nós. O Evangelho nos ensina, meus irmãos, que somente Jesus pode satisfazer a nossa fome.
E aí eu vou repetir isso para ficar bem claro para você. Sabe aquele vazio dentro de você? Sabe essa insatisfação que você tem com a sua vida? Sabe essa fome que você tem que nunca é saciada? A resposta está em Jesus Cristo, o pão da vida. E é por isso que nós celebramos o quê? A ceia do Senhor, meus irmãos. Então eu gostaria de chamar aqueles que vão me ajudar. Por gentileza, podem vir aqui na frente. E antes de eu chamar também o grupo de louvor, eu vou falar dali de baixo, pode vir. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora, meus irmãos. É por isso, meus irmãos, participamos da ceia do Senhor. Por que a gente faz isso aqui todos os domingos? Porque nós precisamos nos lembrar que um dia Deus nos deu o seu único filho. E agora, na condição de filhos, nós podemos participar da mesa. Amém? Então, a ceia, reforçando para nós, é um memorial. É para nós nos lembrarmos de algo. Então, quando nós olhamos aqui os elementos, a mesa posta, é para a gente trazer isso à memória mesmo. Esse conceito de reino, de banquete, de mesa, de convite. Então, nós somos convidados. Só que esse convite, meus irmãos, teve um preço. E o preço foi Jesus Cristo. Então, nós vamos participar aqui, eu vou entregar para os irmãos, eles vão entregar os elementos para vocês. Você vai guardar aí com você e nós vamos comer e beber juntos. Nós não cremos, né? Porque às vezes eu estou pregando aqui sobre o pão vivo que desceu do céu. Quando você tiver com o pãozinho, isso aqui não é o corpo de Cristo, mas ele representa o corpo de Cristo, que um dia esteve aqui no nosso meio. Nós servimos o Deus Emanuel, o Deus conosco. E um dia, de fato, ele desceu e ele morreu em nosso lugar. E agora nós nos lembramos desse sacrifício. Então esse pãozinho, ele representa o corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz, no nosso lugar. Enquanto o cálice, o suco de uva, representa o sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Quem deve participar da mesa são os discípulos. Mesa, e isso aí tem ficado cada vez mais evidente, meus irmãos, enquanto eu vou lendo os evangelhos. A mesa não é para a multidão. A mesa, o convite é para os íntimos. É para os mais chegados de Jesus, para os discípulos. Então, se você foi batizado, você já declarou a sua fé em Jesus Cristo, você deve participar aqui da mesa. Amém? Então, nós vamos entregar agora os elementos.